Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 41. Livro do Gênesis, capítulo 41. E os versos 51 e 52. Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52. Quem achou pode dizer amém? Amém. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Glória a Deus. Baseado nesse texto, eu quero falar nesta noite sobre superação e frutificação. Superação e frutificação. Creio que todos que estão aqui, se não todos, a maioria, conhece muito bem a história de José. José é aquele que foi traído pelos seus irmãos, que foi vendido aos mercadores ismaelitas, que venderam José como escravo para Potifar, no Egito. José, ele começa a ter um histórico de sofrimento a partir dos seus 17 anos de idade. Até os 17 anos de idade, tudo ia muito bem. A partir dos 17 anos de idade, ele é vendido para servir como escravo no Egito, e ali ele passou as piores amarguras, apesar da Bíblia dizer que Deus era com José. É muito interessante porque José, ele consegue ser bem-sucedido, fazer a diferença, se despontar em meio ao caos. Quando ele chega no Egito, a Bíblia fala que Deus era com José e José foi percebido por Potifar. Não deixa de ser escravo, mas vira uma espécie de mordomo na casa de Potifar. Ali, novamente, José sofre um grande golpe. A mulher de Potifar deseja deitar-se com ele e tenta, por algumas vezes, até que José foge dela, e ela acusa José de atentado violento ao pudor. Por causa disso, Potifar lançou José na prisão. Tem um comentário, Moody faz um comentário, dizendo que nesses casos, uma pessoa com uma acusação séria como essa que José sofreu, ele era executado. Mas Moody diz que Potifar não mandou matar José porque ele não tinha certeza
da acusação de sua mulher, devido o bom testemunho que José dera até aquele momento. Ele ficou duvidoso, não é possível que José fez uma coisa dessa. Então, para não cometer uma injustiça, mais do que a prisão, não condenou José à morte, mas mandou José para a prisão. Quando José chega na prisão, José tem tudo para ser um homem angustiado, um homem depressivo, revoltado, porque até então as pessoas só lhe fizeram mal. Ele vem só sofrendo perdas e dificuldades, injustiças. Aí a Bíblia continua dizendo pela segunda vez: e Deus era com José. E José novamente se destacou. E ele foi colocado pelo carcereiro Mó como um líder. Tanto é que quando os prisioneiros, eles precisavam de um conselho, da interpretação de um sonho, eles vinham buscar essas orientações em José. Você entende isso aqui? José está sofrendo a injustiça, está preso injustamente, vem de um longo sofrimento por conta de tudo que seus irmãos fizeram com ele, e mesmo assim José consegue frutificar, mesmo assim José consegue dar fruto, e mesmo assim José consegue ser bênção na vida de uma pessoa. Mas finalmente chegou o tempo de Deus honrar José. José ficou 2 anos na prisão porque o copeiro Mó se esqueceu dele. E como prometera, não fizera menção dele diante do rei, como José havia pedido. E depois de 2 anos inteiros, Faraó vai ter um sonho perturbador. E os seus adivinhos, aqueles homens que trabalhavam para Faraó nesse intuito, não foram capazes de dar a Faraó a interpretação do sonho. E foi nesse momento que Deus fez o copeiro Mó se lembrar de José, falando para Faraó que havia esse rapaz hebreu que estava lá na prisão e que ele era capaz de interpretar sonho, testemunhando o copeiro Mó, dizendo: ele já interpretou inclusive um sonho meu. Eu tive um sonho quando estava na prisão, foi ele que interpretou, e a interpretação é que eu sairia da prisão e que voltaria a servir o rei, e conforme ele interpretou, assim aconteceu. O rei não tinha escolha, irmãos, mandou imediatamente buscar José. Deus, que estava mudando o quadro de José, que chegou o tempo de dar vitória a José, deu a interpretação a José. José deu a interpretação do sonho para o rei, e os irmãos sabem muito bem. Virá 7 anos de muita fartura, depois 7 anos de fome, de muita escassez. E aí a Bíblia diz que Faraó entendeu que não havia nenhum egípcio, aleluia, que tinha o Espírito de Deus, assim como José, para colocar em um cargo importante, em um cargo de governador do Egito. José era estrangeiro, chegou ali como escravo, saiu da prisão para se apresentar na presença do rei. Mas Deus, quando Ele quer usar, quando Ele quer abençoar uma pessoa, Deus cria os meios, Deus cria a situação. E Deus fez isso para abençoar o Egito, para abençoar José, e com o intuito de salvar a família de Jacó, que era a proposta de Deus. Pronto. Percebe que mudou a situação? José agora foi banhado, barbeado, e vestiram em José uma veste nobre, de finíssimo linho.
agora ele não estava mais com vestes de escravos, agora ele estava vestido e empossado, de anel no dedo, como governador do Egito. Deus mudou a situação de José. E é exatamente quando Deus mudou a situação de José, é que José vai nos dar lições sobre superação e sobre frutificação. Quando José se tornou governador do Egito, está escrito na Bíblia que José se casou. E quando ele se casou, Deus lhe deu filhos. E havia naquela cultura, os hebreus tinham o costume de colocar os nomes nos seus filhos, baseado no contexto histórico que eles estavam vivendo. E José não foi diferente. Quando nasceu o seu primeiro filho, certamente José começou a pensar que nome ele poderia dar ao seu filho, e possivelmente ele traz à sua memória toda a sua história, desde da casa de seu pai, o tempo de sofrimento, mais de 16, 17 anos de sofrimento, vividos como escravo, na prisão. E aí José não teve dúvida que o nome do primeiro filho seria Manassés, porque Manassés no hebraico é Deus me fez esquecer. E é por isso que nós entendemos já no primeiro momento por que José foi tão vitorioso. Porque José não trazia dentro de si, permite aqui a expressão, lixo emocional. Quando o seu menino nasceu, José já estava por cima. Quando o seu primeiro menino nasceu, Deus já tinha mudado a sua história. Mas José não tinha, na demonstração do nome que ele dá ao filho, Manassés, demonstra que ele não tinha raiz de amargura. Ele não trazia consigo nenhum rancor, e ele não trazia consigo nenhum desejo de vingança. Ele diz: o nome do meu filho será Manassés, porque Deus me fez esquecer do templo, ou do tempo da minha aflição. O esquecimento de José, na verdade, é uma decisão de não levar em conta tudo o que ele sofreu, tudo o que ele passou injustamente. Portanto, o esquecimento de José não é sinônimo de amnésia. O que ele está dizendo é que tais fatos não exercia sobre ele mais nenhuma força limitadora. Ele está dizendo: tudo o que eu passei, todas as injustiças que eu sofri, todas as dores vividas na minha carne, Deus me fez esquecer. Eu decidi não trazer mais à minha memória, e estas circunstâncias contrárias não exercem sobre mim influências limitadoras. Porque infelizmente tem muita gente que tem a oportunidade de ser feliz, de ser bem sucedido no seu emocional, e não são, porque não conseguem esquecer, porque não decidem por não considerar as ações, os atos contrários vividos no tempo da adversidade. Não consegue ser feliz porque traz no seu coração aquela raiz de amargura,
não consegue ser feliz e vitorioso, porque traz no seu coração um desejo de vingança, porque traz na sua alma um sentimento da injustiça, e você e a pessoa tem pena de si mesmo, da sua próprio sofrimento, e por isso ele não consegue ser feliz no presente, porque está sendo limitado pelas coisas do passado. Deus me fez esquecer, é o que ele está dizendo, das lutas que passei na casa de meu pai. Eu vou considerar aqui umas falas como se José tivesse com a oportunidade nesse culto, e como se fosse ele que estivesse falando conosco, contando o seu testemunho. Vamos ouvir o irmão José, que passou tanto sofrimento e que agora deu a volta por cima, é governador do Egito. O que o irmão José tem para dizer para nós nessa noite? Certamente ele diria: fui humilhado, fui vítima de inveja, traído e vendido como escravo, mas Deus me fez esquecer. Os traumas vividos no passado não afetam mais o meu presente, porque Deus me fez esquecer. José está dizendo no seu testemunho: a cova não me causa mais pavor, porque Deus me fez esquecer. José está dizendo: o ódio dos meus irmãos contra mim não fomenta mais em mim nenhuma mágoa. Como eles foram injustos, como eles foram nocivos, como eles foram maldosos, mas o mal que eles me fizeram não fomenta em mim mais nenhuma mágoa, porque Deus me fez esquecer. Quem pode glorificar o nome de Jesus por isso? Aleluia. Se percebe que é preciso se desprender do passado negativo para ser feliz no presente e no futuro. Quando observamos a palavra de Deus, entendemos que José está dizendo: Deus me fez esquecer das lutas que passei na terra de sofrimento. Deus me fez esquecer das lutas que passei na terra de escravidão. Por favor, tenta projetar na sua mente a vida de um escravo. O dia a dia de um escravo. As inúmeras horas diárias de trabalho forçado. As chicoteadas injustas. A comida ruim. Lugar de dormir ruim. Imagine o desgosto que é para uma pessoa viver numa sociedade como escravo. Mas José está dizendo: Deus me fez esquecer das lutas que passei na terra de sofrimento, na terra da escravidão. Vamos considerar o testemunho de José. Ele continua testemunhando para a igreja, e ele está dizendo: fui escravo por 11 anos, injustiçado pela mulher de Potifar, esquecido pelo amigo que conquistei na prisão, mas não deixou em mim nenhum sentimento negativo, não permiti que chegasse a mim nenhum sentimento negativo, não permiti que entrasse no meu coração
nenhuma raiz de amargura, sofri tudo isso na carne, mas Deus me fez esquecer. Manassés, Deus me fez esquecer. Com o nome de Manassés, José está dizendo: a autocomiseração, a depressão, a raiz de amargura, o espírito de inferioridade não puderam me alcançar, porque Deus me fez esquecer. Aleluia! Sadio emocionalmente, curado nas suas emoções, fortificado nas suas emoções. Não é que ele não sentia, mas ele fazia caso de esquecer. Ele providenciava blindar o seu coração, sua mente, para que estes não ficassem sendo diariamente bombardeados por sentimentos negativos, para que nenhuma semente nociva caísse no seu coração. Blindado. José blindado. José blindado. Filipenses capítulo de número 3 e verso de número 13 está escrito: vou esquecendo das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você precisa esquecer as injustiças. Você precisa tomar uma decisão de abrir mão das lembranças dos males que te fizeram, ou que ainda farão, para que você tenha saúde emocional, para que estes sentimentos não impeçam você de crescer, para que esses sentimentos não impeçam você alcançar aquilo que Deus tem prometido para você, para a sua família, para o seu ministério. Deus diz: vou torná-lo grande, farei de ti uma bênção em minhas mãos. Deus diz: vou te dar ministério. Deus diz: vou te abençoar na terra. Aí o inimigo diz: eu tenho que parar esta mulher, eu tenho que parar este homem. Teus pais lhe apresentaram no altar de Deus, te consagraram ao Senhor, e um pastor na consagração diz: Senhor, é para ti, para o teu reino, para a tua glória, para te servir. O inimigo diz: eu tenho que parar esta menina, tenho que parar este menino, eu tenho que dificultar a vida dele, eu tenho que fazer ele sofrer injustiça, eu tenho que fazer ele ser perseguido, eu tenho que fazer ele ser esquecido, eu tenho que minar as suas emoções, porque o inimigo sabe que se minar as nossas emoções, ele nos enfraquecerá, ele nos deixará rendidos. Mas eu tomei a decisão de esquecer do tempo da aflição, para avançar. Quem pode glorificar comigo? Para avançar para as coisas que estão diante de mim. Todo mal que me fizeram, toda calúnia que levantaram contra mim, toda injustiça que fizeram contra mim, todo mal que fizeram contra a minha carne, todo mal que fizeram contra a minha família, todo mal que fizeram contra o meu ministério, eu
decidi não levar adiante em minha memória, porque eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Alemache de me canta lá magás. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por um tempo José vai testemunhar Manassés. Por um tempo José vai chamar o nome de Manassés. E todas as vezes que ele chama Manassés, e todas as vezes que alguém pergunta o nome do menino e que ele diz é Manassés, ele está dizendo: Deus me fez esquecer das lutas que passei na casa de meu pai. Aleluia. Mas de repente, a mulher de José aparece grávida de novo. E quando a criança nasceu, e só na hora do nascimento é que se sabia o sexo, certamente as parteiras gritam: seu José, ô governador, tua esposa acaba de ter outro menino. Que nome nós vamos colocar no seu segundo filho? E eu acredito que não foi assim por um acaso. Eu acredito que durante o tempo de gestação de sua esposa, José passou os 9 meses planejando. Eu já tenho o meu Manassés, Deus me fez esquecer do sofrimento que passei na casa de meu pai, e se minha esposa tiver outro menino, o denominarei de Efraim. Qual é o nome do menino, seu José? Vou chamá-lo de Efraim, porque no hebraico Efraim é frutífero. No hebraico, Efraim é Deus me fez crescer. Glória a Deus. Deus me fez crescer. E eu já disse no começo dessa explanação, Deus fez José crescer na crise. Deus fez José crescer na adversidade. Deus fez José crescer no tempo que tudo para ele era desfavorável. Mas ele diz: mesmo no tempo da angústia, a chicoteada caindo sobre os meus ombros, ainda assim eu percebia Deus comigo e Deus me fazendo crescer, crescer. Deus me fez crescer. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu considero isso um paradoxo. Como crescer na adversidade? Como crescer na provação? Como crescer quando as coisas são contrárias? Como crescer quando batem contra nós? Como crescer quando nos perseguem? Como crescer quando são injustos conosco? Como crescer quando são maldosos conosco? As injustiças do homem, a maldade do homem, o mal que nos fazem, não significa desamparo de Deus. Eu posso estar sofrendo injustiça, mas eu sei que Deus está comigo. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu tenho consciência, como José tinha, Deus está comigo. As pessoas podem não ser fiéis a mim, mas eu continuo crendo que Deus está comigo. E se Deus está comigo, mesmo na adversidade, eu cresço. Eu dou fruto, eu frutifico.
É isso que ele está dizendo quando ele denomina o nome do seu menino Efraim. Deus me fez crescer, Deus me fez frutificar. De acordo com o verso de número 52, o crescimento de José se deu na terra da aflição. Quando vocês leem a história de José, vocês conseguem ver que José é como uma árvore que ninguém consegue podar, e se poda não consegue matar. Vamos matar, aí resolve, não mata não, só joga no buraco. Então joga na cova. Aí resolve, não vamos deixar no buraco não, vamos vender para os mercadores ismaelitas. Então vende para os mercadores ismaelitas, vai virar escravo. Aí vira escravo, mas como escravo é observado por Potifar, vira mordomo. Mas aí é traído pela mulher de Potifar, vira prisioneiro, mas prisioneiro vira conselheiro de prisioneiro. Até chegar o tempo que ele se torna tão necessário que Faraó precisa tirá-lo da prisão para ser governador. Se fosse você, glorificava mais a Deus, que dá vitória na prova. Que dá vitória na prova. Você está conseguindo perceber isso? Você está conseguindo perceber isso? Que um período de aproximadamente 13 anos seguidos, José vai sofrer as mais árduas lutas e dificuldades, mas em todo o tempo Deus está cuidando de José e fazendo José frutificar e fazendo José crescer no meio da adversidade. E como é que eu faço para crescer no meio da adversidade? Preste muita atenção nisso, porque isso define muito a mensagem dessa noite. Como é que eu faço para Efraim ser uma realidade na minha vida? Como é que eu faço para Efraim ser uma realidade no meu ministério? Como é que eu faço para crescer, mesmo no tempo da angústia, para frutificar, mesmo em meio às adversidades da vida? Primeiro, você só vai conseguir desfrutar do tempo de Efraim depois que você permitir viver o tempo de Manassés. O crescimento de José se deu na terra da aflição, mas não foi Efraim que nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro foi Manassés. Efraim só nasce na vida da gente depois que Manassés passar pela vida da gente. Não sei se você está entendendo, mas o que eu quero dizer é que é preciso vencer. É preciso esquecer o passado para poder depois crescer e frutificar. Aleluia! Só se frutifica depois que você esquece e não vive mais a sombra do passado. Abra a mão dele hoje. Supere as angústias hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu estou ministrando na autoridade do Espírito de Deus nesta noite. Lance por terra toda a angústia. Despreze com a tua maior força, com a potência de todas as suas forças, despreza essa raiz de amargura, despreza esse sentimento contrário, despreze esse sentimento daquele que te odeia, daquele que te fez mal, daquele que não te ajudou no tempo da adversidade, daquele que te perseguiu e que não te estendeu a mão. Despreze agora esse sentimento com todas as suas forças, porque aí vai chegar o tempo de Efraim na sua vida e você vai frutificar em nome de Jesus Cristo. Ele calabás. Glória a Deus. Quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus nesta noite. Enquanto Manassés não se tornar realidade, Efraim não pode aparecer no cenário. Se nós
continuássemos ouvindo o testemunho do irmão José neste culto, certamente ele diria: Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Crescer na terra da minha aflição. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito. E um trecho da letra diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Que mistério é esse? Que o crente cresce na tribulação. Que mistério é esse que na tribulação a gente cresce? Era para matar, era para aniquilar, era para sepultar, e você está crescendo, vencendo, frutificando, prosperando, vencendo, crescendo, frutificando, prosperando. Quantas vezes o inimigo fez planos e pensou em um determinado tempo da vida que você já estaria derrotado, mas você está aqui de pé dizendo: eu estou frutificando no tempo das minhas provações. Alamache de candalama, surianda lamagas, ereme candalama, xerianda lama, suri candalamas. Luta, enfermidade, perseguição, injustiça, abandono, e a gente frutificando, e a gente crescendo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. José continuaria o seu testemunho certamente dizendo: as humilhações que passei quando fui vendido como escravo, as lágrimas derramadas, as noites mal dormidas me prepararam para o que eu sou hoje. Por isso posso dizer: Deus me fez crescer. Eu vou repetir que é para você dar glória a Deus com gosto nesta noite. Se nós estivéssemos ouvindo o testemunho de José, certamente ele diria: as humilhações que passei quando fui vendido como escravo, as lágrimas derramadas, as noites mal dormidas me prepararam para o que sou hoje. Deus me fez crescer, Deus me fez frutificar. Ele continuaria dizendo: a acusação injusta da mulher de Potifar foi para mim a última curva para eu chegar na terra da vitória. Deus me fez crescer. O esquecimento do meu amigo, o esquecimento do amigo, ajudado por mim, me ensinou a esperar no tempo de Deus, a não me angustiar, a ter paciência. Ele esqueceu de mim porque não era o tempo de Deus me prosperar. Então eu aprendi a esperar no tempo de Deus. Deus me fez frutificar, Deus me fez crescer. O sonho, José testemunhando, o sonho que Faraó teve e que ninguém conseguiu interpretar, foi o meio que Deus usou para me tornar governador. Foi Deus quem não deixou ninguém interpretar o sonho, porque é o meio que Deus se utilizou para me tornar governador na terra da minha angústia. Deus me fez crescer, Deus me fez frutificar na terra da minha angústia.
Você consegue perceber isso nesta noite? E eu tenho certeza absoluta que é assim também com cada um de nós. Que se andarmos diante de Deus com verdade, principalmente se entendermos o propósito de Deus para nós. Você já conseguiu entender o propósito de Deus na sua vida? José entendia o propósito de Deus na sua vida porque ele teve sonhos. Ainda na sua mocidade, Deus lhe deu sonhos dizendo que ele seria grande, dizendo que ele prosperaria, que ele cresceria. E José está dizendo: tudo que Deus revelou que eu serei, certamente eu serei. José está dizendo: tudo que Deus mostrou que eu serei. José certamente está dizendo: ninguém vai podar e ninguém vai tirar de mim aquilo que Deus disse que eu serei. Eu certamente serei. Mas não chegou de mãos beijadas, como se diz. Custou um preço, mas ele entendia o propósito. Ele dizia: Deus não falha, a palavra de Deus é fiel. Eu vou alcançar o que Deus revelou, que eu vou alcançar o que Deus prometeu, que eu vou alcançar. Principalmente, e você pode dizer isso comigo agora em nome de Jesus, José dizendo: eu viverei. Eita! Tudo que Deus planejou para eu viver, eu viverei. A cova não vai impedir, os meus irmãos maldosos não vão impedir, a escravidão não vai impedir, a mulher de Potifar não vai impedir, a prisão não vai impedir, Faraó não vai impedir, ninguém vai impedir eu viver aquilo que Deus revelou para mim, dizendo que eu viverei. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quem pode glorificar a Deus por isso? Você tem coragem de dizer, com uma das suas mãos erguidas nessa noite: eu viverei. Nada impedirá que eu viva tudo aquilo que Deus projetou para eu viver. Ninguém vai podar, impedindo eu viver aquilo que Deus disse que eu vou viver. Para isso, Deus me fará esquecer dos sofrimentos da casa de meu pai, e depois disso Deus me fará crescer e frutificar na terra da minha aflição. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero encerrar com uma declaração de José aos seus irmãos, que mostra muito essa verdade que nós estamos pregando nesta noite. Quando os seus irmãos descobriram que ele, José, estava vivo e que não era mais um rapazinho indefeso de 17 anos de idade, mas um homem experiente e governador do Egito, pensaram: José vai nos matar, porque nós fizemos muito mal a ele sofreu muito. Meu Deus, ele sofreu muito por causa do mal que lhe fizemos. Certamente nós sofreremos retaliações, e ele fará isso com todo o direito pelos males que lhe fizemos. Aí José toma a palavra e disse: meus irmãos, não é para vocês ficarem com medo. Nenhum mal vai acontecer com vocês. Por acaso eu sou Deus para vingar? A vingança pertence a Deus. José dizendo. E aí ele vai dizer assim: eita José, ele vai dizer assim: bem que na verdade vocês me tentaram fazer o mal, vocês arquitetaram contra mim o mal, vocês planejaram para mim o mal,
mas Deus transformou o mal em bem, a maldição em bênção. Aleluia! Se eu fosse você, eu teria sido mais fervoroso nesse momento de glória. Deus está cuidando de ti em cada detalhe e a todo tempo. Nada acontece sem que Deus veja, sem que Deus saiba. Deus está no controle de todas as coisas. Estai de pé, levantai a vossa cabeça, fortalecei-vos no Senhor. Sou eu quem cuido de tua alma, teu coração, tuas emoções. E eu te ajudo, e eu te fortaleço, e eu te blindo, e eu te abençoo. E todo mal planejado contra ti, toda malícia planejada contra ti, tudo que arquitetar pensando em te destruir, eu transformarei em grande vitória, e todos aqueles que pelejarem contra ti viverão e saberão que eu sou contigo, para te abençoar, para te guardar, para te ajudar, para te fortalecer, para te dar vitória. E só quem recebe esta profecia, glorifique a Deus com sabor de vitória nesta noite. Glorifique a Deus com sabor de vitória nesta noite. Só quem crê nessa vitória, se coloque de pé, dando glória ao nome de Jesus. Se coloque de pés, dando glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus.